Queridos irmãos, paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 9, que tem como título Coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão. Bem, a palavra-chave que define essa nossa lição é exatamente coragem. Mas o que significa coragem? Coragem é uma pessoa destemida e desprovida de medo? Na verdade, não. Coragem não é ausência de medo, mas coragem é fazer mesmo com medo. Então, nós vamos ver que o apóstolo Paulo é um exemplo de coragem. Coragem para o quê? Para testemunhar do amor do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que em alguns momentos da jornada missionária do apóstolo Paulo, ele teve medo. É tanto que ele revela isso lá nas cartas aos Coríntios, quando ele diz que foi tomado pelo temor e grande temor. Então, ele foi tomado pelo temor e pelo tremor. E nós vemos que, nesse momento, ele estava tão tomado pelo medo que ele precisou que o Senhor lhe desse uma injeção de ânimo. Ele precisou que o Senhor, em uma visão, lhe dissesse: não temas, mas fala e não te calas, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Então, Paulo tem esse encorajamento da parte de Deus e enfrenta o seu medo e conclui sua missão. Então, veja, mesmo com medo, ele decide enfrentar e ir até o fim. Então, perceba que coragem não é ausência de medo, mas coragem é fazer mesmo com medo. E o apóstolo Paulo enfrentou essa missão, mesmo com temor e tremor, ele persistiu, ele insistiu naquilo que ele estava fazendo, que era o quê? Propagar o evangelho de Cristo. Introdução. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Atos, capítulo 22, versículo 15, que nos diz assim: porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Serás testemunha dele para todos os homens. E aí, no versículo posterior, que é o versículo 21, diz: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Então, o apóstolo Paulo foi chamado para ser testemunha e para propagar o evangelho de Cristo para os gentios. E essa mensagem do Senhor para o apóstolo Paulo deixa claro que o Senhor o chamou para ser testemunha dele para todos os homens. Então, nós precisamos entender também que testemunhar é parte essencial da missão cristã. Da missão cristã. Não é opcional, mas um chamado divino. E nós vemos que o apóstolo Paulo é um exemplo disso. Paulo transforma a oposição em oportunidade. A coragem nasce da convicção, não da circunstância. Então, diante dessa introdução, diante desse contexto, hoje nós vamos estudar ou mergulhar na ideia central da missão cristã, que é o quê? O ato de testemunhar. Nós vemos que esse texto áureo aqui, que se encontra em Atos 22 e 15, nos lembra que ser testemunha, nos lembra que ser testemunha para todos os homens não é apenas uma escolha, mas um chamado da parte de Deus. Então, testemunhar é mais do que uma tarefa, é um compromisso que todos nós, como cristãos, precisamos fazer, compartilhar, anunciar e testemunhar o amor de Cristo através das nossas vidas. Paulo nos ensina que a verdadeira coragem para testemunhar vem de uma convicção interna e não das circunstâncias externas. Paulo tinha uma convicção dentro de si. Ele tinha a certeza de que o Senhor o chamou, o Senhor o vocacionou. E essa convicção lhe dava coragem, era como combustível para que ele pudesse continuar
mesmo em meio às adversidades, às dificuldades. Então, Paulo mostra que, mesmo em meio à oposição, podemos transformar desafios em oportunidades para proclamar a nossa fé. Ao nos inspirarmos em Paulo, queridos irmãos, pensemos em como podemos aplicar essa coragem em nossas próprias vidas, enfrentando adversidades com a mesma determinação e propósito. Então, de que maneira nós podemos fazer isso que o apóstolo Paulo fazia? Testemunhar do amor de Cristo mesmo em meio às adversidades. Porque testemunhar quando tudo vai bem, quando o mar está tranquilo, quando as coisas ou quando as correntezas estão a nosso favor é fácil, mas testemunhar Cristo quando tudo está contrário, quando o vento parece estar contrário, quando as adversidades parecem querer nos sucumbir, é muito difícil. E nós vemos que o apóstolo Paulo é um exemplo de um cristão que enfrentou as adversidades com determinação e propósito. Nós precisamos ter essa mesma determinação e propósito, essa convicção de que o Senhor nos chamou e que, como Ele nos vocacionou, nós temos essa incumbência de testemunhar o amor do Senhor Jesus Cristo para com todas as pessoas, para com todos os homens. Bom, e qual é o cenário de oposição? Nós vemos aqui um cenário de prisão e de oposição. Paulo é preso em Jerusalém, a multidão reage com hostilidade, o ambiente é de tensão extrema. Mesmo preso, Paulo permanece disponível. Então, é um momento um tanto quanto complicado. O apóstolo Paulo é preso sobre falsas acusações ou sobre acusações injustas, de modo que as pessoas que ali estavam acusando ele de pregar contra a lei, contra o povo e contra a cidade. E ainda alegando que, além disso, o apóstolo Paulo tinha colocado gregos dentro do templo, quando na verdade, quando a gente observa e faz a leitura do texto, eles viram um homem efésio por nome Trófimo com Paulo na cidade. E deduziram e julgaram que Paulo tinha entrado com aquele homem dentro da prisão. Ou dentro do templo. E nós vemos que eles não queriam, naquele momento, saber da verdade. O intuito deles era prender o apóstolo Paulo. Era uma perseguição muito grande, uma oposição muito grande. Então, o que a gente observa é que o cenário em que Paulo se encontra é verdadeiramente desafiador. Ele está preso em Jerusalém e enfrenta uma multidão hostil. E nós vemos que esse ambiente de tensão extrema poderia facilmente desencorajar qualquer pessoa. Mas o apóstolo Paulo, ele resiste. O apóstolo Paulo, ele enfrenta aquela oposição. E o que é admirável em Paulo é a sua resiliência e disposição para continuar sua missão, mesmo sob custódia. Então, queridos irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi advertido por um profeta chamado Ágabo. O profeta, ele teve uma visão e disse que tomou o cinto de Paulo, amarrou, os seus braços, amarrou as suas pernas e disse: desse mesmo modo vai acontecer com Paulo lá em Jerusalém. Quando aqueles irmãos que ali estavam acompanhando Paulo ouviu, quis desencorajar Paulo, disse: Paulo, o que é que tu vai fazer em Jerusalém? E nós vemos que o apóstolo Paulo, com essa convicção que ele tinha dentro de si, ele diz: por que vocês estão me entristecendo o meu coração? Eu fui chamado para essa missão e eu vou concluir essa missão.
E para mim não importa se eu vou morrer. Ou seja, eu posso ser, para além de ser amarrado, eu posso morrer. Mas eu vou morrer fazendo a vontade de Deus. Eu vou morrer defendendo o nome do Senhor Jesus. Vou morrer pelo Senhor Jesus. Então nós vemos que essa convicção de Paulo era tão forte, tão intensa, que mesmo sabendo da possibilidade de ser preso, passar por tribulações e até correr o risco de morte, ainda assim Paulo não temeu. O que é isso? Isso, irmãos, é a paz que excede todo entendimento humano. É a paz de Deus nos corações daqueles que estão dispostos a fazer o que preciso for para cumprir com a missão que o Senhor os deu. E outro detalhe, é importante destacar que apesar de estar em uma situação de prisão, Paulo não se fecha ou se rende ao medo. Ele permanece disponível e aberto para testemunhar. E isso daqui nos ensina que, mesmo nas condições mais adversas, a determinação de seguir nosso propósito pode nos guiar e inspirar outras pessoas. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. O primeiro tópico fala sobre fidelidade em meio à oposição. Então, irmãos, precisamos entender que fidelidade não depende de circunstâncias, porque se dependesse de circunstâncias, o apóstolo Paulo estava ali sendo acusado injustamente e aquilo não o impediu, aquilo não foi motivo o suficiente para lhe fazer parar. Então, quando nós somos fiéis, a fidelidade ela não depende das circunstâncias, ou seja, independentemente do que aconteça. Foi como o apóstolo Paulo falou: eu posso até morrer, mas vou morrer defendendo a causa, anunciando, pregando, propagando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que Paulo não abandona a sua missão. O sofrimento não apaga o propósito. Permanecer firme também é testemunhar. Então, testemunhar é você dar exemplo, é você exalar o bom cheiro de Cristo por onde você passar. Mas é também permanecer firme, mesmo diante das adversidades. Paulo permaneceu firme, não perdeu de vista o seu propósito, a sua missão, ele não abandonou. Continuou firme e forte naquilo a qual o Senhor tinha chamado e vocacionado. Coragem de falar. Bom, Paulo pede oportunidade para falar. Então, Paulo foi levado preso, criou-se um alvoroço muito grande ali naquela cidade. As pessoas, como eu falei, estavam acusando o apóstolo Paulo injustamente, dizendo que ele estava pregando e anunciando contra o povo, contra a lei de Moisés, contra Jerusalém, e ainda o acusaram, julgaram que ele tinha levado um grego para dentro do templo. E diante de todo esse cenário, o apóstolo Paulo pede oportunidade para falar e ele começa a sua fala em aramaico. E diante dessa sua fala, quando ele começou a falar em aramaico, todos que ali estavam fizeram silêncio para o ouvir. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não responde com violência. Ele usa sabedoria e domínio próprio. E nós vemos que por conta de toda essa sua sabedoria, desse seu autocontrole, dessa sua temperança, desse domínio próprio, fez com que o testemunho de Paulo ocupasse o centro daquela cena. Então nós precisamos ter essa coragem de falar, mas com sabedoria, com mansidão, com firmeza, com mansidão e firmeza. E assim nós estaremos dando espaço para que o nosso testemunho de vida ocupe, possa alcançar pessoas e transformar vidas. O tópico 2 fala sobre a defesa do apóstolo. Nós vemos que nesse cenário aqui, o apóstolo Paulo transforma a defesa em oportunidade para testemunhar.
Paulo fala com respeito e apresenta sua história pessoal, explicando sua transformação radical pelo encontro com Cristo no caminho de Damasco. Então, Paulo era um perseguidor do evangelho, perseguidor de cristãos. E um dia ele teve um encontro com Cristo, a caminho de Damasco, e o Senhor perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí, então, a partir desse momento, ele é direcionado à cidade de Damasco. Lá ele encontra um sacerdote, um homem de Deus chamado Ananias, que lhe dá a instrução e que lhe diz que Deus o chamou para ser testemunha para todos os homens. Então nós vemos que Paulo conta toda essa história e essa história ela cria um vínculo com a população, cria um vínculo com a comunidade, cria uma conexão. Ou seja, ele conecta sua experiência pessoal à ação soberana de Deus, tornando o testemunho claro, objetivo e poderoso diante de todos os que ouviam. Então, nós vemos que o testemunho sábio não esconde o passado. Ele revela como Deus age na vida de quem se rende a Cristo, abrindo corações à mensagem do Evangelho. A força de um testemunho pessoal. Pois bem, Paulo não esconde seu passado. Ele usa isso como uma oportunidade. Ele usa esse momento de defesa como uma oportunidade para testemunhar que Cristo mudou a sua vida, que Cristo transformou a sua vida, que Cristo mudou lhe deu direcionamento. Então nós vemos que essa transformação do apóstolo Paulo confirma a mensagem. E vemos que experiências genuínas abrem portas para o evangelho. Então o apóstolo Paulo não perdeu a oportunidade para testemunhar. Aquele momento, um tanto quanto complicado, transformou-se em um cenário de anunciar, de propagar o evangelho de Cristo, mostrando a transformação que aconteceu na sua vida. Então nós vemos aqui a força de um testemunho pessoal. Quando o testemunho encontra resistência, nem todos aceitarão a mensagem. Rejeição não significa fracasso. Porque muitas vezes a gente acha que por ter encontrado uma rejeição, ou seja, você ministrou, você pregou, mas houve rejeição. E você às vezes fica abatido e às vezes até se sentindo fracassado. Mas é importante dizer que rejeição não significa fracasso. O que nós precisamos fazer e entender é: precisamos manter a mansidão e a firmeza, ou seja, não ocultar a verdade ou não omitir a verdade para agradar alguém, ou seja, falar a verdade e falar com amor, com mansidão, e entender que o resultado pertence a Deus. Até porque está escrito na sua palavra que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, o resultado pertence a Deus. O terceiro tópico fala sobre do púlpito para a vida cotidiana. Ou seja, nós vamos falar aqui sobre o poder do testemunho pessoal, revelando a graça e confirmando a missão. Testemunhar em casa, no trabalho, na comunidade. Então, nós vemos aqui que cada espaço desse aqui, que cada ambiente como esse, é o quê? É um ambiente propício para a propagação do evangelho. É um campo missionário. Viver de modo coerente com o que se anuncia é parte do testemunho. Então, pequenas atitudes também comunicam Deus. Ou seja, nas nossas pequenas ações, nós estamos exalando o bom cheiro de Cristo. E as pessoas estão vendo isso em nós. Então, por exemplo, a gentileza, a honestidade, a paciência no dia a dia fala mais alto do que as palavras. O testemunho, ele começa em casa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Então, viver de modo coerente entre o que se crê e o que se pratica é a base de um testemunho poderoso. Então,
queridos e amados irmãos, que Cristo seja visto em cada esfera da nossa vida cotidiana. Então, como testemunhar? Conheça sua história com Cristo. Ou seja, saiba o que ele fez em sua vida, pois um testemunho genuíno começa pela experiência pessoal e transformadora com o Senhor. Outra forma de testemunhar, fale com clareza e respeite quem ouve. Apresente a mensagem de forma clara, objetiva, com mansidão e domínio próprio, sem impor, mas também sem omitir a verdade do Evangelho. E a terceira forma de testemunhar é: seja coerente entre palavras e atitude. A palavra, ela convence, mas é o exemplo que arrasta. Eu não posso dizer uma coisa, pregar uma coisa e viver outra coisa. Então, o testemunho mais poderoso é de uma vida transformada. Viver de acordo com o que se anuncia, com o que se fala, é parte essencial do testemunho cristão. Constância. Bom, coragem para começar e fidelidade para continuar. O testemunho não se rende a circunstâncias adversas. Então, nós precisamos ter coragem para iniciar. E depois que a jornada inicia-se, é necessário fidelidade, porque se nós não tivermos fidelidade ao Senhor, tivermos convicção do nosso propósito, da nossa missão, quando os problemas surgirem, quando as dificuldades vierem, nós estamos suscetíveis, vulneráveis a falhar, a parar. Então, coragem para começar e fidelidade para continuar. Sabedoria para responder e amor sabedoria para responder e amor para permanecer. Testemunhar exige caráter moldado por Cristo. Constância em todo tempo. O testemunho que permanece é o que transforma vidas ao longo do caminho. Então, nós precisamos ter constância, consistência naquilo que nós fazemos e anunciamos. Precisamos abrir os nossos corações e dar liberdade para que o Espírito Santo venha trabalhar, transformar, nos moldar, a fim de que possamos estar alinhados com o querer, com o desejo, com a vontade do Senhor Jesus. Então, testemunhar exige o caráter moldado por Cristo. Precisamos dessa transformação. Precisamos ser moldados por Ele. Conclusão: testemunhar não é apenas falar quando é fácil, mas permanecer fiel quando é difícil. Então, testemunhar é mais do que falar de Cristo. É permanecer fiel a Ele em todas as circunstâncias. A coragem, ela nos faz testemunhar. E a fidelidade nos faz continuar testemunhando. Então, a vida cristã, ela não se mede pela ausência de conflitos, mas pela constância no testemunho. Dificuldades virão, surgirão, e nós precisamos entender que a fidelidade a Cristo não nos isenta de sofrimentos, mas assegura que Deus continua no governo. E vemos que o apóstolo Paulo, ele aproveita esse ensejo, essa oportunidade, que esse cenário de prisão, de oposição, ele aproveita todo esse cenário como uma oportunidade. Oportunidade de quê? De testemunhar o amor de Cristo, abrindo assim caminho para a sua defesa pública diante do povo. Então, que nós possamos também pedir a Deus essa coragem para testemunhar o amor de Cristo por todas as nações, por todos os povos, por todas as pessoas que Deus nos dará a oportunidade de entrar em contato. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando poderosamente a vida de cada um dos irmãos.